Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, vamos ler dos versos 1 a 14. Romanos 6, 1 a 14. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos a Tua misericórdia e a Tua luz para compreender a palavra do Senhor e viver plenamente tudo aquilo que ela oferece a nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então na nossa 10ª reflexão sobre Romanos, e o tema que eu pedi para o Wilson, a chamada que eu pedi para ele fazer foi: considerem-se mortos. É o que Paulo diz aqui no capítulo 6. Esse é um texto de Paulo que tem sido muito repetido, que é objeto de muita análise e é sempre citado quando se ensina sobre a santificação e a vida cristã. É um texto que fala da cruz e fala da morte. A gente está agora na 2ª sessão da carta de Paulo. Na primeira sessão nós vimos que o tema é a revelação da justiça de Deus no Evangelho. Passamos já pela transição dessa primeira sessão que fala da justiça de Deus para a 2ª sessão que fala do poder salvador de Deus que há no Evangelho por causa dessa justiça de Deus que se revelou. Então tenhamos isso em mente, o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se revela a justiça de Deus. Então, todo o poder do Evangelho de atuar na nossa vida
e produzir mudança e transformação e salvação, se origina na revelação da justiça de Deus que há nele. Isso já significa imediatamente, nós podemos fazer essa inferência, que tudo que nós possamos estudar e aprender sobre a santificação e a vida cristã deriva-se da justificação. Isso é importante enquanto a gente começa a estudar o que o apóstolo Paulo diz sobre a libertação do poder do pecado e a santificação, que é o assunto dos capítulos 6 a 8 de Romanos. É que o que Paulo diz aqui não é uma segunda doutrina separada da primeira doutrina, que é da justificação. Mas tudo isso aqui está organicamente relacionado com o ensino sobre a justificação. E é uma implicação do ensino sobre justificação. Então nós não podemos falar em santificação sem a compreensão do primeiro. E boa parte dos problemas da vida cristã, irmãos, eu realmente penso isso, acontecem pela falta da habitação e da absorção clara, límpida das verdades sobre a justificação. O nosso trecho anterior, o capítulo 5, terminou falando sobre o triunfo da graça. Esse foi o nosso tema na última reflexão. Nosso assunto foi como esse plano divino é o louvor, redunda em louvor à glória da sua graça. A gente citou Efésios para resumir o tema de Paulo até aqui. Que o plano de Deus é o louvor da glória da sua graça. E se o mundo então foi feito por causa disso, e o pecado de Adão foi permitido por isso, e a lei foi dada por causa disso, para que a graça de Deus fosse ressaltada e triunfasse, e a graça de Deus se mostrasse vitoriosa sobre qualquer obra de qualquer criatura contra Deus, seria a graça uma legitimação do pecado? Essa foi a interrogação, né? Se Deus usa o pecado, a abundância do pecado, para fazer a sua graça superabundar, como trazem algumas versões, será que isso legitima o pecado? E é assim que o nosso texto começa. Veja aí na sua Bíblia o verso 1, para lembrar. Que diremos então? Esse então está conectando a sessão agora com a sessão anterior. Que diremos então? Nós que morremos para o pecado, permaneceremos no pecado, agora sim, para que a graça abunde ou para que a graça se destaque ou seja ressaltada? Então, quando a gente ensina sobre o triunfo e a prioridade da graça, essa tentação antinomista imediatamente se manifesta. Não, será que então esse é o plano de Deus, que a gente peque cada vez mais para que a sua graça se mostre cada vez mais plena? Mas, obviamente, não se trata disso. Como eu disse, a graça de Deus estava à espreita, e Deus usou a falha humana para mostrar uma graça maior. E deu a lei para ressaltar a falha humana para que a sua graça fosse ainda mais gloriosa. Mas o plano de Deus no final disso é que a sua graça derrote o pecado. E não que ela seja controlada por ele. Deus, na sua graça, usa até o pecado humano como oportunidade. Mas ele ainda assim derrota o pecado. Por isso o nosso trecho começa dizendo isso. De modo nenhum. Paulo vai dizer isso 2 vezes no capítulo 6. Veja aí, está no verso 2 e está na segunda seção do capítulo 6, que começa no verso 15. Vejam o paralelismo. Capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Agora, versículo 15. E então, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, as 2 sessões do capítulo 6 estão ocupadas em mostrar isso claramente. Que a visão da grandiosidade da graça de Deus pode cegar os olhos e trazer uma compreensão errada de qual o plano de Deus com isso. Então, Paulo procura deixar claro que, de modo algum,
A graça é uma legitimação da vida sem Deus. A graça é, na verdade, a demonstração de que Deus não pode ser derrotado. Que quando o mal é realizado na sua forma mais profunda, violando a lei de Deus completamente, o amor de Deus ainda vence. Deus ainda encontra um jeito para derrotar essa distância ou essa resistência que o homem estabelece contra ele. Que a graça de Deus é capaz de derrubar todos os muros que a gente levanta e refazer todas as pontes que a gente explode. Então, esse é o ponto. É que a graça de Deus se mostra triunfante e vitoriosa a despeito do pecado, mas não que isso justifique o pecado. E isso se torna, então, irmãos, a ocasião de Paulo ensinar sobre como a vida cristã funciona. E Paulo vai dizer que exatamente o princípio que governa a nossa justificação é o que governa essa segunda etapa, ou essa continuação na vida cristã, que é a santificação. Ainda é a graça. E é por isso que o nosso trecho termina com esse verso 14. Eu quero já dizer isso do início, para os irmãos terem um quadro da nossa reflexão. O pecado não terá domínio sobre vós. Que diz aí o verso 14. Porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, isso que o Paulo quer dizer. Que a graça que se mostra triunfante e que é, na verdade, o centro dos planos de Deus desde o início, não pode ser derrotada. E ela não vai legitimar o pecado. Ela vai destruir o poder do pecado na nossa vida. Mas vamos então à estrutura do nosso texto. Aqui nós temos nos versos 1 e 2, claro, veja aí na sua Bíblia, a pergunta e a resposta. Permaneceremos no pecado? Então Paulo vai dizer no verso 2, de modo nenhum. E nos versos 3 até 10, Paulo vai dar uma explicação de por que isso é assim. Por que nós não permaneceremos no pecado uma vez que a gente conhece a graça. Depois que ele vai fazer essa explicação da sua resposta, que nós chamamos de o indicativo, nós temos o imperativo nos versos 11 em diante. E isso é marcado pelo assim, veja aí na sua Bíblia. Consequentemente, ou assim, ou portanto, verso 11. Então a gente tem uma série de ações que a gente tem que tomar diante desse indicativo. Outra coisa importante para entender Paulo, é essa estrutura que a gente chama na teologia bíblica de indicativo e imperativo. Você vai encontrar isso em Efésios, em Colossenses, em Coríntios, em vários lugares. Paulo, quando existe um problema moral ou um desafio que a igreja precisa enfrentar em relação a provações, tentações, questões internas ou externas, Paulo nunca começa imediatamente apresentando o imperativo. Vocês devem fazer isso. É claro que ele deixa claro que ele quer chegar nesse ponto. Mas antes de apresentar o imperativo, ou em termos de ordem lógica, o Paulo fala sobre o indicativo. E o indicativo é sempre uma afirmação de algo a respeito de nós. Paulo, antes de dizer o que nós devemos fazer, atenção para isso, ele sempre diz primeiro o que nós somos. Isso é muito importante. Porque isso significa que até mesmo as exortações morais no Novo Testamento são evangélicas, no sentido de que são governadas pelo Evangelho. Porque nunca há um comando moral pura e simplesmente, porque isso seria ainda a lei. E a lei tão somente ressalta o pecado. Mas quando Paulo começa com o indicativo, dizendo o que nós somos em Jesus, para depois seguir para o imperativo, que é o que nós devemos fazer diante disso, então fica claro que aquilo que Deus fez em relação a nós é prioritário, e não o que nós fazemos em resposta a isso. Por isso, como alguns reformadores gostavam de colocar, e a gente encontra essa ideia clara no Catecismo de Heidelberg, a vida cristã, irmãos, é gratidão. Porque a vida cristã nunca é uma tentativa de chegar a Deus, mas uma resposta à constatação de que Deus chegou a nós. O indicativo sempre vem antes do imperativo. Aquilo que Deus fez em relação a nós e aquilo que nós nos tornamos por causa da presença de Jesus na nossa vida é que é o fundamento para tudo que nós vamos fazer. E nada feito na vida cristã, fora
ou qualquer, melhor dizendo, qualquer coisa feita na vida cristã fora do indicativo divino é mortal e não tem significado. Isso é a diferença de viver na carne e viver no espírito. Viver na carne é você tentar ser algo em relação a você, ou aos outros, ou a Deus, por sua própria conta. Mas viver no espírito é você ter uma autoconsciência e uma vida sempre ciente do que Deus fez por você, em que tudo que você faz é uma resposta ao que Deus fez por você. Isso é a vida no Espírito. É uma vida baseada no novo que Deus criou. E nós vemos isso aqui. Então vamos lá. Depois da pergunta e da resposta, aliás, antes de chegar na explicação da resposta, eu quero destacar a resposta no verso 2. De modo nenhum viveremos no pecado. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então, irmãos, esse é o ponto crítico de todo o texto. O que Francis Schaeffer chama de a centralidade da morte, no 2º capítulo do Verdadeira Espiritualidade. Nós morremos. Esse é um elemento central da pregação cristã, a cruz. Nós morremos. E todo o resto da vida cristã se deriva dessa afirmação. Como nós viveremos no pecado ainda se nós já morremos para ele? Paulo deixa claro aqui que inferências lógicas e racionais devem ser feitas da justificação pela fé. O que significa ter sido justificado pela fé? O que significa isso? Ora, significa que Deus está lidando com a alienação do homem com ele. Deus está lidando com o pecado que afasta o homem de Deus. É isso que a justificação significa. Não faz sentido entender a justificação tão somente como uma libertação do inferno ou da condenação. Que é às vezes como as pessoas entendem isso. Por que você aceita Jesus? Para você não ser condenado, para você não ir para o inferno. Em certa ocasião, o Rubem Alves escreveu um artigo, um daqueles artigos de fim de ano, né, que as revistas sempre lançam, na época da Páscoa, na época do Natal, para dizer basicamente que Jesus não tem nada a ver com o Jesus que você encontra na Bíblia. Todo ano tem isso, né? Se você já observou, é uma ladainha anual. Então, em certa ocasião, convidou-se Rubem Alves para escrever sobre isso, e Rubem Alves disse que, a certa altura, ele compreendeu que a base da estrutura da teologia cristã era o medo do inferno. E que quando o medo do inferno é eliminado, porque você não acredita mais nisso, todos os parafusos e porcas da teologia cristã se soltam. Pode ser que essa era a teologia dele. Mas essa não é a teologia cristã, de fato. Não se trata disso. Em primeiro lugar, o centro do Evangelho é a comunhão de Jesus com seu Pai. E esse não é só o centro do Evangelho na Bíblia. Esse é o centro do Evangelho na tradição cristã. É por isso que se diz que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, como está no credo niceno constantinopolitano. A teologia cristã está absorvida e maravilhada com a relação que Jesus tinha com o Pai. E ela compreendeu que essa relação era divina. Esse é o centro da teologia cristã. Essa foi a doutrina central que foi formulada. É claro que a Bíblia também ensina sobre o inferno. Jesus falou sobre o inferno. Jesus falou sobre o Geena, sobre esse lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. A despeito do que Rubem Alves diga, né? Entre Rubem Alves e Jesus,
Eu fico com Jesus. Mas o ponto principal de Jesus era realmente a sua relação com o Pai. E por isso Jesus ensinou o Pai Nosso, para a gente participar dessa relação. Mas mesmo quando nós nos voltamos para o problema do pecado e da condenação, aí também Rubem Alves está errado. Ou estava errado nessa publicação. Porque a questão de Deus, ao condenar Jesus, não é tão somente nos livrar da condenação, mas nos livrar do pecado que produz a condenação. O problema é o pecado. O inferno não é o problema. O juízo de Deus não é o problema. O juízo de Deus é o resultado da sua justiça, que é uma coisa boa. E o mal tem que ser punido. O problema não é o inferno. O problema não é a justiça de Deus de condenar o pecador. O problema é o pecado. O problema é a alienação do homem em relação a Deus. O problema é o homem amar mais as coisas temporais do que o eterno. O problema é o homem não saber mais quem é e construir a sua identidade em cima de coisas temporais e criaturas e se diminuir e profanar a imagem divina que foi esculpida no seu rosto. Isso é o problema, não é o inferno. Soren Kierkegaard escreveu um livro que não existe em português ainda, mas eu acho muito importante. O tema é: a pureza de coração é amar uma só coisa, é desejar uma só coisa. Esse é o livro. E nesse livro, a certa altura, ele diz que aquele que teme a condenação mais do que o pecado que produz a condenação, ainda tem a sua alma dividida. Ainda tem a sua alma impura. Porque você não pode, de fato, amar o bem acima de todas as coisas e ter dúvidas sobre a necessidade do mal que se opõe ao bem ser totalmente exposto e julgado. Se você ama o bem e ama Deus acima de todas as coisas, você não pode conservar em você essa duplicidade de temer o pecado por causa da condenação e não porque ele é uma negação do bem divino. Então, o mero medo do inferno é tão somente mais um sinal da condenação. O que deve ser temido é o pecado. O que deve ser odiado não é a justiça de Deus que pune o pecado, mas o afastamento do Deus justo. É isso que tem que ser temido. E é isso que a graça transforma quando ela se manifesta. É a relação do homem com o pecado. Então, por isso Paulo diz aqui, eu estou resumindo algo que ele diz em todas as suas cartas, na verdade, mas a obra de Deus é de nos fazer morrer para o pecado. É assim que termina o texto: o pecado não terá domínio sobre vós. Por isso também Bonhoeffer dizia que a graça ela é naturalmente gratuita, mas custa toda a sua vida. Como pode ser gratuito e custar toda a sua vida? É porque essa graça diz respeito a toda a sua vida. Você não recebe essa graça só com o bolso. Você não recebe essa graça só com a mão direita ou colocando essa graça num cofre. A forma de receber essa graça é com a sua existência. E se você não abraçar a graça com toda a sua existência, você não a recebe. Não é que você toma a graça com a sua mão. A sua existência é a mão que recebe ou não recebe a graça. Por isso ela é gratuita, mas custa toda a sua vida. O Bonhoeffer dizia que ela é uma graça, não é barata. A graça não é barata. Não apenas porque custou muito para Deus, mas porque ela envolve toda a sua vida. Mas Paulo explica melhor o ponto que ele quer desenvolver a respeito dessa morte no versículo 3. E no verso 3 até o 10, quando ele vai desfiar
a natureza dessa morte do cristão. O que ele diz aí no verso 3? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então Paulo se volta aqui para os fundamentos do catecismo, as coisas elementares, o batismo. Então ele faz essa pergunta: gente, vocês esqueceram o que vocês fizeram no batismo? Vocês se esqueceram que no batismo vocês estavam se unindo com Cristo? Assim como Cristo, quando se batizou com João Batista, estava se identificando com os pecadores, João Batista disse: olha, para que você está vindo ser batizado? Eu que tenho que ser batizado. Você não precisa se batizar. Mas Jesus disse que toda justiça tinha que ser cumprida. Respondendo à citação de Isaías, né, que aconteceu na voz que veio do céu: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, esse é o meu servo em quem minha alma tem prazer, pus sobre ele o meu espírito, ele vai fazer toda a minha vontade. Isso é o que está lá em Isaías. Jesus, quando ouviu aquela voz, ele sabia o que significava aquela voz. Não apenas quem ele era em relação ao Pai, o Filho de Deus, mas que ele era o servo do Senhor, que tinha uma tarefa de se entregar pelos pecadores. Então ele disse para João Batista: olha, eu tenho que encarar isso aqui. Eu preciso encarar a morte, que é o que aquele batismo na água significa. Então Jesus se uniu conosco. Quando você se batiza, você está dizendo isso, que você está aceitando o que Jesus fez. Jesus se encarnou e veio morrer por mim, e eu me uno a ele. Eu aceito e reconheço que Jesus seja o meu representante. Eu entendo que o meu destino agora é o destino de Jesus, e o destino de Jesus é o meu destino. É isso que significa o batismo. É essa união com Jesus. E quando você diz sim para Jesus nesse ato de conversão e se une com ele e faz dele o seu Senhor, então você morre com ele e ressuscita com ele. O seu destino é o de Jesus. É verdade, e isso é um ponto da pregação cristã, que Jesus é o nosso substituto. Isso é, em boa parte do tempo, a forma como a gente coloca as coisas. Mas Jesus é o nosso substituto, irmãos, porque nós estamos unidos com ele. Essa é a verdade que nem sempre é clara. Como é que Jesus poderia levar os nossos pecados se ele é uma outra pessoa, uma terceira pessoa? Cada um tinha que morrer pelo seu. Como é que é esse mecanismo aí, que Jesus morre pelos seus pecados e você fica livre dos pecados? Isso não é injustiça? E Jesus, ele é uma outra pessoa. Como ele pode levar os outros pecados dos outros? Mas esse é o ponto. É que, embora num sentido nós sejamos outros, porque a condenação cai sobre ele, num outro sentido nós não somos outros. Atenção para isso. Nós não somos outros para Deus. Lembra do capítulo 5, existe Adão e Cristo, dois homens coletivos. Quando você disse que cria em Jesus e aceitou o batismo em nome de Cristo, então você se uniu com ele. Então, do ponto de vista de Deus, Jesus e o seu povo são um só. E por isso, os pecados do povo de Jesus são de Jesus. E por isso Jesus tem que morrer. E é assim que Jesus morre pelos nossos pecados. É que ele se identifica conosco. Toda a ira de Deus é derramada sobre Jesus, mas nesse momento Deus está condenando a nós mesmos. Em Jesus, irmãos, nós fomos condenados. Em Jesus, nós recebemos a ira de Deus. Em Jesus, nós morremos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versos 14 e 15. Porque o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos, atenção, veja que é inferência racional novamente. Concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
A união com Cristo, o discipulado, a adesão a Jesus, significa que você compartilha da posição de Jesus em relação a Deus e do destino de Jesus. Então Jesus é o seu substituto porque ele é o seu representante. Jesus levou os seus pecados na cruz porque na cruz você foi crucificado. Jesus levou a ira de Deus e afastou a ira de Deus de você porque em Jesus a ira de Deus caiu sobre você. Mas como você está em Jesus, você é protegido das consequências desse derramamento da ira de Deus e você participa também da obediência de Jesus. Um morreu por todos, logo todos morreram. Essa é a doutrina da união com Cristo, que não é uma união apenas jurídica, irmãos. A gente fala isso. É uma união jurídica, porque Jesus é o seu representante legal, por assim dizer. Analogicamente falando, em relação a Deus. Mas essa união é mais do que apenas formal, é uma união espiritual. Isso é o que as Escrituras ensinam. Um exemplo aí, tão conhecido, está lá em João capítulo 15, ali nós temos uma outra forma de falar sobre a nossa união com Cristo. Veja o que Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui nós temos uma outra forma de falar dessa mesma ideia, da união com Cristo. A videira, na visão judaica, era Israel. No Antigo Testamento, Israel aparece como a vide de Deus, como a videira de Deus. E Jesus aqui diz, até numa polêmica com os judeus, que pensavam que Israel era a videira, então Jesus diz, eu sou a videira. Quem é de Israel? Quem realmente está contado entre os membros do povo de Deus? Aqueles que estão em Jesus. Jesus é a videira. Nós somos ramos. E você pode estar em Jesus ou ser cortado. E Deus poda essa videira para que o fruto aconteça. Ele poda os ramos para que os frutos venham. Então isso é uma outra forma de falar da união com Jesus. Nós somos salvos, irmãos, sendo unidos com Jesus, participando daquilo que Jesus é e do seu destino. E é por isso que nós somos libertos do pecado. É porque em Jesus nós morremos, a condenação acontece e a justiça de Deus é estabelecida. Agora, qual é o plano de Deus quando nos faz morrer em Jesus? E o batismo é o selo sacramental disso, irmãos. Esse batismo, naturalmente, não é meramente o mergulho na água. Não se trata de regeneração batismal, ou que a água do batismo seja santa ou algo assim. Ainda assim é um sacramento, porque Deus ordenou que o batismo fosse feito em nome dele mesmo. Está lá em Mateus 28, perdão. Nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? Que o batismo é feito em nome de Deus. Então o batismo não deve ser visto como um mero símbolo público que a igreja adota, tá? Como alguns cristãos compreendem. O batismo é um ato feito em nome de Deus e por isso sacramental. Por meio daquelas pessoas, daquela água, daquele momento, Deus está dizendo algo para você. Deus está dizendo que você está agora nele. Assim como o povo passou pelo mar e foi batizado em Moisés, diz Paulo, então nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja realiza esse ato apostolicamente, realiza esse ato em nome de Deus. E por causa disso, Deus, consequentemente, no batismo te dá um testemunho, uma confirmação da sua fé. Mas é claro que a fé em Jesus, a adesão a Jesus, é a essência do significado do batismo. É essa adesão a Jesus que faz com que a gente esteja morto com Ele e ressuscitado com Ele. Esse é o sentido profundo
desse batismo. O batismo é um ato de conversão e de união com Cristo e de participação com Cristo no que Ele é e no seu destino. Mas o que o batismo significa? Nós fomos sepultados com Ele no batismo, com qual finalidade? Versículo 4. Para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da ressurreição. Por que a gente tinha que morrer? Para a gente poder viver. É isso que Paulo está dizendo. A ordem é essa. Nós fomos sepultados para a gente poder viver com Jesus. Nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte para que o sejamos na semelhança da sua ressurreição. Então, a todo momento, quando Deus ordena para nós a morte, não é a morte simplesmente. Não existe nada de mórbido nisso. Mas é que nós não podemos participar da vida ressurreta sem a morte, sem a cruz. Não foi essa a lição de Jesus? Depois que Jesus foi lá e aceitou o batismo, é que veio o Espírito sobre ele. Depois que Jesus enfrentou o deserto e venceu a tentação, é que os anjos vieram e o serviram. É depois que Jesus viveu em obediência a Deus, evitando dar um testemunho autônomo de quem ele era, até mesmo quando os demônios diziam, eu sei quem tu és o filho de Deus, Jesus dizia, cala a boca. Por quê? Porque a tentação de Satanás era que Jesus quebrasse o mistério messiânico na carne, tentando se mostrar para os homens como alguém importante, como o Filho de Deus. E isso ia violar o princípio da humilhação, da cruz. Então Jesus ficou em silêncio. Mas aí, finalmente, como Jesus tomou sua cruz, Deus revelou isso para Pedro. Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Porque ele mesmo dizia. Aí o Pedro se apresentou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aí Jesus ficou feliz, né? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus esperou em Deus. E em última instância, na cruz ainda, no Getsêmani, Jesus pediu para Deus passar esse cálice, mas Deus não passou. E Jesus enfrentou a condenação da cruz sem agir na carne, sem agir por conta própria. Na cruz ainda, o diabo ainda estava com a mesma tentação. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. A mesma tentação lá do deserto. E é o que o diabo sempre diz para nós, né? Desce da cruz. Eu nunca vou esquecer quando eu ouvi essa mensagem do pastor Dalton Said, quando eu era estudante de seminário, lá para 93. Desce da cruz é o resumo de todas as tentações de Satanás que ele puder aparecer na sua vida, todas, gente, significam a mesma coisa. Desce da cruz. Todas. Por isso a solução é a morte, encarar a morte. E depois que Jesus encara a cruz, Jesus vive a ressurreição. Então, não é possível inverter essa ordem. Não existe glória sem ressurreição. Romanos 8 diz isso aqui, claramente, capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que com Ele sejamos glorificados. Não dá para inverter essa ordem. Não dá para pôr a glória antes da cruz. Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, mas antes Ele tinha que morrer. Esse é o assunto dos versículos 4 e 5. Nós fomos sepultados para nós vivermos. Deus sabe o que é melhor. Nós fomos mortos na cruz para que a gente tenha uma vida nova. Deus tem para nós uma vida nova. Uma vida de participação na ressurreição. Mas assim como Jesus passou pela cruz, nós temos que passar pela cruz. Nós temos que encarar o que significa essa união com Cristo na cruz. E o que significa essa cruz? Então, mais precisamente, Paulo coloca uma lupa no versículo 6 e explica melhor o que isso significa. Pois sabemos isso,
A nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Bom, qual é o ponto da cruz? Paulo já afirmou com muita clareza que não tem ressurreição sem morte e que a nossa adesão com Cristo e participação com ele no batismo significa que nós morremos com ele. Mas qual é o ponto de morrer? É que na morte Deus condena o velho. Deus julga o velho. Então vamos compreender uma coisa, irmãos. Existe o velho e o novo. Existe a era presente, o aion presente. Existe a era vindoura, o mundo vindouro. Nós encontramos Jesus falando sobre isso em vários momentos. Quando ele fala sobre a vinda do reino de Deus, ou que o tempo está cumprido e o reino está próximo, Jesus está falando da chegada de uma coisa nova. Paulo fala disso também na conclusão daquele texto sobre a reconciliação, que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Se você for lá para o Apocalipse, você vai ver isso lá. O velho sendo concluído e o novo sendo introduzido quando desce do céu a Nova Jerusalém. Isso é um aspecto, irmãos, do ensino do Novo Testamento sobre o cosmos, sobre a realidade. É que existe uma era presente e uma era futura. A era presente foi a ordem atual, como foi inaugurada em Adão e corrompida no pecado de Adão. Então nós temos a história como conhecemos, a era presente como conhecemos. Paulo chama isso de o mundo do século presente, ou da era presente. Em Romanos ele fala sobre isso, por exemplo. Quando ele diz, não vos conformeis com este século, ou com essa era. Algumas traduções trazem mundo. Mas o termo ali não é cosmos, que é o termo geralmente traduzido como mundo. O termo ali é aion, que significa tempo, era, período. Por isso algumas traduções traduzem século. É um tempo. Não se conformem com esse tempo. É isso que Paulo diz em Romanos 12. Nós vamos, a seu tempo, expor isso também. Mas nós encontramos essa ideia de que existe essa era, esse tempo, esse momento em que o universo está passando e que envolve esse esforço do homem de tentar dar sentido para a sua existência sem Deus, alienado de Deus. Como se Deus não existisse ou como se Deus não fosse bom. E é uma era dominada pelo príncipe desse mundo. O príncipe das potestades do ar, é o que Paulo diz em Efésios, é como ele chama. Então existe a era presente, mas existe um tempo novo. E o mundo vindouro é apresentado desde os profetas do Antigo Testamento como a era do reino. Quando vai haver justiça, quando a morte vai ser eliminada, quando não vai haver enfermidade, quando não vai faltar comida, quando não vão haver mais as guerras e assim por diante. Isso era a forma antiga de falar sobre esse mundo futuro. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente descobre que é algo até mais amplo do que se falava no Antigo Testamento. Se trata da imortalidade. Se trata de uma mudança na ordem presente em que nós teremos corpos imortais. Em que nós não vamos mais pecar, inclusive. Nós não vamos mais nos relacionar do jeito que a gente se relaciona. Até mesmo as estruturas da ordem familiar que Deus estabeleceu em Gênesis vão ser mudadas. Tudo vai ser diferente na nova criação. E essa nova criação é anunciada no Novo Testamento como tempo de salvação. Agora ela é introduzida quando Jesus ressuscita dos mortos. Por isso a Bíblia diz que Jesus é as primícias dos que dormem. Os primeiros frutos. As primícias são isso, os primeiros frutos de uma colheita que está chegando. Então, em Jesus, quando você olha para Jesus, você sabe que o fim da história está se aproximando. Quando você olha para Jesus, você tem uma janela para enxergar a nova criação. Ainda que nós estejamos ainda na velha. Mas olhando para Jesus, nós contemplamos o novo que se aproxima. O túmulo vazio é o sinal desse novo que se aproxima. Então, irmãos, essa é a estrutura do Novo Testamento, a partir da qual a gente deve pensar a realidade. Então, aí nós compreendemos que o velho tinha que morrer. O velho foi condenado por Deus.
E Deus vai introduzir o novo. Irmãos, a bênção divina não vai descer sobre o velho, por causa desse juízo divino. O velho está condenado, Adão está condenado, a ordem presente está condenada. E por isso é necessário a morte. A ordem presente está condenada porque ela está infectada pelo pecado. Porque ela está alienada de Deus nessa revolta do homem contra Deus. Então, esse modo de existência tem que ser terminado. Esse modo de vida tem que ser terminado. Então, Deus diz um não para a ordem presente. Mas isso não significa que não exista saída. Porque Deus planeja uma forma de nos introduzir no novo. Em uma nova criação. Mas ele não vai introduzir o novo sem julgar o velho. Deus não vai introduzir o novo sem condenar o pecado e o velho homem que está abraçado ao pecado. Por isso, aproximar-se da graça, contemplar a vida na nova criação, coloca um problema para a existência do homem. E o problema é o seguinte: o que você vai fazer a respeito da sua vida como homem natural? Essa foi a questão de Jesus para Nicodemos. Nicodemos chegou para Jesus: olha, Jesus, nós sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que você faz se Deus não estiver com ele. E aí ele ia talvez começar outra frase e Jesus já entrou, meteu o pé na porta e falou assim: vamos direto ao assunto, Nicodemos. Você tem que nascer outra vez. Senão você não vai entrar no reino. É isso. Por que nascer de novo? Porque Nicodemos, como ele é, esse homem fariseu, cheio de vínculos sociais importantes, confiante na sua tradição religiosa e nas suas obras, ele está tentando ver se dá para encaixar Jesus ali no que ele é. Ele quer ver se Jesus organiza as coisas, mas sem ele deixar de ser o Nicodemos. E Jesus vira para ele e fala assim: olha, sinto muito, Nicodemos, mas não dá. Não tem jeito. Eu não posso ser adicionado ao seu sistema de vida. Eu não posso ser encaixado, acomodado ao que você é. Eu não posso ser acomodado ao que a religião de Israel se tornou. Eu não posso. Isso tem que morrer para chegar um novo. E você vai ter que nascer outra vez. E começar tudo outra vez. Então essa é a questão que a morte de Jesus significa. Quando Jesus, representando todos os homens, morre na cruz, irmãos, fica perfeitamente claro, absolutamente claro, qual é a palavra de Deus para a existência humana sem Deus. É um não definitivo e absoluto. A cruz significa que o mundo está julgado. Que todos os esquemas humanos para ser bom, ou para tentar ser feliz, ou para construir uma identidade segura, ou para dar sentido para a existência, todos esses esquemas construídos pela ordem presente, pela nossa sociedade, a gente pode dizer, todos eles estão condenados quando Jesus morre na cruz. Aquilo é um não absoluto. Porque se Jesus, como representante da velha criação, morreu ali, então eu dei essa ilustração outro dia. É como se você estivesse no Titanic, no Convés, o povo está lá na festa, né, e você está lá no Convés, e de repente, né, como o Jack, você vê o iceberg chegando. E o iceberg encosta no navio e rasga o casco do navio de uma ponta a outra e abre todos os tanques de ar do navio. Fura todos os tanques de ar do navio. Quem está dentro do barco pode não saber, mas você sabe que o navio está condenado. Acabou. Não afundou, mas já afundou. Você já sabe o destino daquilo. Não existe mais futuro naquele barco. Não há mais como construir uma vida naquele barco.
Não interessa pedir um emprego para o comandante. Não importa. Não importa qual vai ser a sobremesa. Ou qual vai ser o prato principal depois da entrada. Não interessa mais. Não interessa se vai ter cinema, se vai ter show do Roberto Carlos. Não interessa. Acabou. Acabou. O navio está condenado. Em Gálatas, Paulo diz que ele não se gloria em nada a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo está dizendo? É que não há como você contemplar a cruz de Cristo e não perceber imediatamente que tudo ficou velho, velhíssimo. Diante da cruz de Cristo, nada mais na ordem presente faz sentido. Você pode achar isso muito pesado, mas é por isso que chama morte. Não é brincadeira. Mas, pastor Guilherme, vocês não falam tanto sobre a importância do mandato cultural? Que o mandato cultural não foi revogado, que o cristão tem que ter uma vida na cultura, que ele precisa glorificar a Deus pela beleza de Deus na criação e na arte, que a ciência é importante. Estão metidos até o pescoço aí nesse negócio de fé e ciência. Os irmãos que estão acompanhando sabem disso, no Brasil, e por aí vai. E qual é o ponto, então, de ter uma vida? Mas entenda, Paulo diz que nós vamos viver em novidade de vida, mas antes da novidade de vida tem que ter a morte. Você não vai servir apropriadamente nesse navio enquanto você se ilude pensando que ele vai chegar ao cais. Você não vai cumprir sua tarefa. Se você ainda acha que é possível encontrar felicidade e sentido e construir uma identidade sólida usando os recursos que o mundo oferece, que a psicologia moderna oferece, que a sociedade, o sistema de trabalho que a gente tem no mundo moderno oferecem, que os discursos atuais sobre identidade, sobre o valor da pessoa oferecem. Não adianta você se iludir achando que essas coisas, que podem ter muitos elementos bons, vão resolver o seu problema. Vão te levar lá, vão te fazer ser alguém. Por que não vão fazer isso? Na verdade, a gente já sabia disso antes mesmo de Jesus vir. O homem não pode se encontrar se não olhar para Deus, porque ele foi feito à imagem de Deus. Enquanto ele faz ídolos e esquemas para organizar, estruturar e trazer felicidade e sentido para a sua vida, ele está perdido. Mas agora, diante da revelação da cruz, não há mais ambiguidade. Ninguém pode se enganar a respeito disso. O caminho velho foi terminado, foi concluído. Doravante, o cristão não pode mais olhar para a sua vida presente como se a chave da sua existência estivesse nela. Nas suas realizações profissionais, nos seus estudos, no casamento que você vai ter, no filho que você vai ter. Não, meu irmão, acorda. Esse barco já era. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios que até mesmo aqueles que se casam como se deveriam viver como se não casassem. Né, os que estão solteiros como se não fossem, né, os que negociam como se não negociassem. Por que Paulo diz isso? Ele não diz que a gente deve se retirar das coisas, mas ele diz claramente que a sua relação com as coisas não pode ser a que você tinha antes, porque esse navio está condenado. O que significa, irmãos, entender a morte do velho, a condenação do velho? Por que isso era necessário? Porque o modo velho de viver é intrinsecamente pecaminoso, é o que diz o verso 6. E por outro lado, quem é justificado do pecado? É quem morreu. Isso é até uma referência a um dito rabínico. Se o sujeito ele morre porque é pecador, o pecado dele só é expiado quando ele morre. Então diz Paulo, olha, se você foi justificado, Paulo usa um outro argumento aqui. Ele diz o seguinte, você foi justificado pela fé? Fui. Ora, só tem um jeito de ser justificado, morrendo. Então, se você está justificado, é porque você morreu. É isso que Paulo está dizendo. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. É a mesma estrutura, a mesma ordem de raciocínio. Então, Paulo está basicamente dizendo isso para os crentes. Olha, se você aceitou a doutrina da justificação pela fé, você aceitou muita coisa.
Se você acha que Jesus realmente levou seus pecados na cruz quando ele estava morrendo lá, então entenda tudo o que isso implica. Isso implica um ponto final em todas as esperanças de encontrar sentido na vida natural, alienada de Deus. Agora, como, depois que você aceitou isso, vai continuar tentando esse caminho? Então, Paulo está dizendo, irmãos, que é completamente irracional para um cristão continuar fazendo apostas em uma vida no pecado e alienada de Deus, quando Deus já deu o seu juízo final sobre isso. Se você crê em Jesus, não faz sentido, simplesmente não faz sentido, está perdendo tempo. É como eu disse, você estivesse naquele navio e decidisse morar ali, fazer sua casa ali, ter uma vida ali, encontrar uma pessoa para você lá, e assim por diante. É claro que isso não faz mais sentido. Agora, Paulo diz que tem um lado positivo também, versos 9 em diante. Versos 8 em diante. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Então Paulo diz assim, olha, por pior que essa mensagem possa parecer, que você morreu com Cristo. Então lembre-se disso, e ele está falando desde o início do capítulo. Você morreu para viver. Na verdade, esse ponto final que Deus dá à sua existência velha por meio de Jesus é também a abertura de um outro capítulo, que é a vida nova, a vida da ressurreição. E como Jesus ressuscitou, veja, se de fato há um não na cruz, então na ressurreição existe um sim. Então você precisa compreender isso. A vida cristã não se trata tão somente de um não, embora as pessoas hoje tenham muita dificuldade de aceitar o não. Mas a vida cristã envolve, na verdade, esse sim divino, que é o nosso destino, que é essa vida nova em Jesus. Então aqui nós temos o verso clássico sobre a santificação, que é o verso 11. Veja na sua Bíblia. Como conclusão de tudo isso que foi dito, se nós morremos com Cristo, e o ponto final aconteceu na cruz, e se Jesus ressuscitou de fato, e o túmulo ficou vazio, então não vale a pena investir no velho, mas o novo não é meramente uma aposta, é uma realidade. O novo não é meramente uma aposta, é uma realidade. Então diz Paulo, atue sobre esse fato. Logizoma é o termo traduzido como considerai-vos, que significa levar algo em conta. Você escrever algo nos livros. É uma metáfora contábil aqui que Paulo está usando. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Isso é uma operação racional. Paulo está dizendo o seguinte, entenda, absorva de uma vez por todas, mas talvez você tenha que fazer isso diariamente. Esse fato de que não há mais sentido apostar a sua existência no velho. Mas o novo é uma certeza. Se você erguer a sua cabeça agora e orar, Deus está diante de você. Você está diante de Deus. E a nova criação está aberta para você. Paulo está dizendo que se você crê em Jesus, você deve já assumir isso para a sua vida. Viver como se esse mundo já estivesse afundado, embora ainda esteja afundando, mas você já vive como se ele tivesse afundado, e você já faz todo o seu planejamento, todo o seu esquema de vida, pensando na nova criação. Agora você organiza a sua vida em torno do novo e não do velho. O novo é que estrutura suas prioridades. É para onde você vai, é onde você vai viver para sempre, são as relações que contam, os porquês que têm sentido, estão lá, não estão aqui mais. Então Paulo diz, assuma isso para você. Só que isso tem uma implicação muito interessante, porque veja só, irmão, Jesus morreu já fisicamente e já ressuscitou fisicamente, o túmulo está vazio, mas você ainda está vivo por aí, você ainda está no convés, não é verdade? Você ainda está, o seu corpo não está ressuscitado.
Então, o que o Paulo está dizendo, irmãos, é o seguinte, é que antes da história se concluir, você deve viver como se ela já tivesse concluído. Você deve viver no presente a realidade do futuro e antecipar essa realidade desde já na sua vida. É isso que significa já viver como morto e já viver como ressuscitado. Então você não apenas espera esse futuro, mas você já habita esse futuro agora. Francis Schaeffer diz algo muito interessante sobre isso. Esse é o chamado primário do cristão. O chamado primário do cristão é o chamado de momento após momento, estar morto para todas as coisas, para que estejamos vivos para Deus nesse momento. Fazer bem, ou fazer o bem em cada momento, é, acima de tudo, apoiar o nosso ser, ou descansar naquele ser que foi, o modo de vida no ser que foi nos dado por Deus. Então, vejam que coisa. Considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus significa que, diariamente, todos os momentos você precisa olhar para a sua vida e dizer o seguinte: eu não posso ficar existencialmente aprisionado a nenhuma das coisas da ordem presente. Nenhuma dessas coisas pode ser a chave do que eu sou. Porque a coisa é muito simples, irmãos. Se você se apega a coisas mortais, você vai morrer. Mas se você morre de uma vez para as coisas mortais e se apega às imortais, você será imortal. É simples assim. Se na sua vida existem coisas mortais, sem as quais você acredita que você vai se desintegrar, então você ainda está preso no velho. Isso não é possível. Você precisa morrer para todas as coisas para viver isso que significa estar vivo para Deus. É necessário morrer para todas essas coisas, momento após momento. Então, se tem alguma coisa na sua existência que você fala assim, eu vou me desintegrar se eu largar isso, e é uma coisa mortal, o que você está dizendo? Seja racional, o que o Paulo está pedindo aqui. Seja racional. Você está apegado a uma coisa mortal, você vai morrer. Então, o que Paulo diz é o seguinte: sofra imediatamente a morte. Olha para a cruz de Jesus e perca em fé todas as coisas, sabendo que elas serão retornadas a você na ressurreição. Então esse é o desafio de viver já o futuro na vida presente. Isso envolve esforço, diz os versículos 11 em diante, porque você vai ter que tomar providência sobre o seu pecado. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos. Não apresentem seu corpo ao pecado como instrumentos de mal, mas apresentem-se a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Metáforas até militares são usadas aqui para o Paulo dizer que nós estamos num conflito e que agora você precisa oferecer a sua vida para Deus. Não pense que esse considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo, como alguns livros de vida cristã ensinam, é um negócio de você fechar os olhos e tomar posse da sua santificação, como se você se esforçar para lutar contra o pecado fosse carnal. Tem livros que ensinam isso. Não sei quem já leu aí A Vida Cristã Normal, por exemplo, do Watchman Nee, e outros livros nessa linha. Tem livros que ensinam essa ideia de vida cristã. Não é isso. Aqui o texto é claro, você tem que lutar. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que obedecer. Existe um conflito com o pecado. O poder da cruz não é experimentado porque você simplesmente assume uma atitude quietista e diz o seguinte: eu não vou mover uma palha e Deus vai me libertar do pecado. Não é assim que funciona. Você vai ter que se oferecer positivamente a Deus. Agora, isso se torna poderoso na sua existência quando realmente está claro na sua cabeça que o pecado não faz sentido, que esse navio está condenado,
que essa vida não tem futuro. Na medida em que você realmente acredita nisso, então isso significa que a cruz de Jesus tem poder sobre a sua consciência. Se você realmente começa a ver as coisas temporais e o pecado como o que são, como coisas temporárias e sem sentido definitivo, então sua consciência é libertada pela cruz do pecado. E aí você pode viver a nova vida. E isso vai ser possível, porque a graça de Deus vai garantir isso. Verso 14, é o nosso tema da semana que vem. Vamos orar sobre isso.